Olá, seja bem-vindo a esta atualização profética. Eu espero que você esteja bem e bem disposto para mais um momento em que poderemos acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos. E desta vez eu quero compartilhar com os irmãos alguns dados bastante interessantes. Está sendo preparado então para o próximo domingo a grande festa de celebração dos 250 anos da América e, portanto, altas figuras políticas e religiosas estarão reunidas nesse próximo domingo, 17 de maio, naquele que é chamado o culto do nascer do sol diante do Capitólio dos Estados Unidos da América. Figuras como Mike Johnson, o presidente da Câmara dos Estados Unidos da América, o secretário Marco Rubio, Pat Hegseth, que é o secretário da Defesa, ou do Departamento de Guerra da América. O Dr. Ben Carson estará presente no evento. O Dr. Ben Carson, que é o ex-secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano da América. O pastor Franklin Graham, o presidente da Associação de Evangelismo Billy Graham. Não só vou continuar apresentando aqui a lista, mas até agora vocês percebem que todos que irão participar, todos aqueles que eu citei, são fortes apoiantes do movimento MAGA, estiveram bastante envolvidos na campanha do presidente Trump e fazem parte também, alguns deles, da Comissão de Liberdade Religiosa da América. Eles não faltarão a este evento. Vejam só. O bispo Robert Barron estará presente no evento. O cardeal Timothy Dolan estará também presente. O pastor Samuel Rodrigues, que é líder da Conferência Nacional da Liderança Cristã, estará presente. O pastor Robert Jeffress, o pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Dallas, ele estará presente. A pastora Paula White, que é a chefe da Comissão de Liberdade Religiosa, o pastor Lorenzo Sewell e também Lo Engel, o grande avivalista, o grande reavivalista americano. Inclusive foi ele que há alguns anos atrás fez um ato inédito onde se ajoelhou diante de um padre católico, expressando assim unidade e reconciliação com Roma. Todos estes estarão lá presentes no evento e se eu pudesse apresentar o que cada um destes defende, não teríamos tempo para falar de tudo. Estes são alguns dos grandes homens e mulheres que farão parte desta grande celebração. Uma das maiores celebrações político-religiosas da América. Queridos irmãos, Igreja e Estado estarão unidos? Não, eles não estarão unidos. Eles já estão unidos. Agora, o movimento dominical avança nas trevas, sim? Vejam só, uma publicação recente da Diocese Católica de Green Bay chama as empresas a fecharem aos domingos para que famílias possam se reconectar. E esta publicação dessa diocese apresenta o domingo como o dia cristão de adoração em honra à ressurreição de Cristo, ao mesmo tempo em que sugere que o sábado do sétimo dia fazia parte do sistema judaico do Antigo Testamento. Este é um convite para que a América e as empresas americanas fechem o domingo, cancelem os supermercados e lojas aos domingos, e este nós sabemos que já é um movimento mundial. Ora, vejam aqui. O que significa resgatar o domingo? Fechar as portas aos domingos, fazer uma pausa nas compras e vendas e descansar do trabalho, não é a única maneira de seguir o terceiro mandamento, mas é um ótimo ponto de partida. É claro, quando eles citam o terceiro mandamento, estão citando da fonte católica, o Catecismo Romano. Vejam só, esse site exibe uma mensagem semelhante, que é uma empresa dizendo: optamos por fechar no dia mais amplamente reconhecido como dia de descanso, a fim de permitir que nossos funcionários e clientes tenham mais tempo para o culto religioso e para a família. Então, esta publicação católica está citando um post de uma empresa americana que fecha os domingos, dizendo que é o dia reconhecido como dia de descanso para culto religioso. Para entender o terceiro mandamento, dizem eles, de santificar o dia do Senhor,
conforme os cristãos o seguem, é necessário considerar o sábado judaico que o precedeu. O domingo, o dia do Senhor, não é o mesmo que o sábado judaico, mas é uma celebração semelhante, baseada na ressurreição de Jesus Cristo. De fato, eles estão certos. O domingo não é o mesmo que o sábado. Só que eles dizem que é sábado judaico, quando na verdade é o sábado do Senhor. Vejam só. É interessante que esta publicação cita o Código de Direito Canônico de 1983, onde afirma claramente que aos domingos e outros dias santos de guarda, os fiéis são obrigados a participar da missa. Além disso, devem abster-se das obras e atividades que impeçam o culto a ser prestado a Deus. Irmãos, este cânone católico não se baseia na palavra de Deus. Este terceiro mandamento que eles agora convidam as empresas a fecharem no domingo não se baseia na palavra de Deus. Eles mudam os tempos, mudam os conceitos, mudam as leis. De fato, em Daniel capítulo 7, verso 25, a palavra de Deus nos alertou que este poder proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos foram mudados. A lei de Deus foi mudada por este poder e o mundo é desafiado ou a seguir a palavra de Deus, os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, verso 18, ou os mandamentos escritos pelo poder católico romano. E eles dizem, em resumo, vivenciar o fechamento do comércio no dia do Senhor, tanto como consumidor quanto como trabalhador, pode lembrar aos fiéis que a adoração divina é a prioridade máxima nesse dia e que participar do comércio pode nos impedir de participar da adoração divina. Bem, este é um convite misturado com engano. Não existe nenhum apelo na palavra de Deus para as pessoas celebrarem domingo como o dia do Senhor. Na verdade, meus irmãos, a aplicação da manutenção do domingo por parte das igrejas protestantes é uma aplicação da adoração ao papado. Sim. Quem sai beneficiado e adorado em todo este movimento dominical é o poder que estabeleceu o dia como santo. Irmãos, esta influência de Roma está penetrando diversos setores da sociedade. Nós vimos há algum tempo atrás o Brasil se movendo em alguns estados para fechar os supermercados aos domingos, e o debate não está parando lá em alguns estados do Brasil. Vejam alguns dados recentes. Vejam só. Fechamento dos supermercados aos domingos. Empresário defende que todas as lojas também fiquem fechadas. Bem, meus irmãos, o que nós estamos vendo nem deveria nos surpreender. É para lá que nós vamos. Vejam aqui. Compras aos domingos podem acabar no Brasil. Irmãos, é neste contexto de debate sobre horas de trabalho, debates sobre o descanso de domingo, fechamento dos supermercados, fechamento dos negócios aos domingos, que em 15 de maio o Papa Leão XIV poderá assinar a sua primeira encíclica. 15 de maio, o mesmo dia em que foi assinado ou foi lançada a Rerum Novarum do Papa Leão XIII. É dito, segundo uma publicação alemã, o Papa Leão XIV poderá assinar sua primeira encíclica em 15 de maio, num gesto simbólico que coincide com o 135º aniversário de um documento papal histórico sobre justiça social. Qual é o título do documento, meus irmãos? Magnifica Humanitas, ou Magnífica Humanidade em português, que abordará desafios contemporâneos. Vai abordar desafios contemporâneos. Quando o Papa Leão XIII lançou sua encíclica lá, abordava a questão da justiça dos trabalhadores num contexto da Revolução Industrial. E agora está se debatendo muito na União Europeia, nos Estados Unidos da América até, no próprio Projeto 2025, em vários estados do mundo, abordando a questão do descanso dominical, fechamento das lojas, fim do trabalho aos domingos e, mais uma vez, no mesmo dia, 15 de maio, que foi lançada a Rerum Novarum, o Papa poderá lançar a sua encíclica abordando questões atuais.
A data de 15 de maio coincidiria com a publicação da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, de 1891, que lançou as bases da doutrina social católica moderna. Agora, meus irmãos, eu quero ler um breve trecho da Rerum Novarum. Afinal de contas, o Papa está se inspirando no trabalho do Leão XIII, não é mesmo? O que aquela encíclica falou e o que podemos esperar desta encíclica no mesmo contexto? Vejam aqui. No parágrafo 51 da Rerum Novarum é dito: a sociedade civil existe para o bem comum e, portanto, está preocupada com os interesses de todos em geral. Para que existe a sociedade civil? Para garantir os interesses do bem comum. Vejam só, no parágrafo 57 é dito: que o homem que trabalha seja exortado e conduzido à adoração a Deus, à prática séria da religião e, entre outras coisas, à santidade dos domingos. É o que diz a Rerum Novarum. Vejam aqui, parágrafo 41. A partir disto, segue-se a obrigação da cessação do trabalho aos domingos e certos dias santos. O descanso do trabalho não deve ser entendido como mera cedência à ociosidade, muito menos deve ser uma ocasião para gastar dinheiro e para indulgência viciosa, como muitos gostariam que fosse, mas deve ser descanso do trabalho, santificado pela religião. No mesmo parágrafo, é dito: o descanso, combinado com as observâncias religiosas, dispõe ao homem para esquecer por um tempo os negócios do seu dia a dia. Meus irmãos, está claro que esta encíclica estava convidando o mundo a fechar o domingo, a obrigar o culto dominical, a cancelar os negócios aos domingos para que as pessoas tenham tempo para adorar, tempo para celebrar o domingo. A palavra de Deus, meus irmãos, nos convida nestes últimos dias a não adorar a besta e a sua imagem, a não se comprometer com as doutrinas, com os costumes e tradições deste poder. Em Apocalipse capítulo 14, a palavra de Deus nos chama, a primeira mensagem angélica, a adorar o Criador. Nós estamos numa guerra, numa batalha entre a verdade e o erro, a batalha entre a lei de Deus e a lei dos homens, a batalha entre o sábado bíblico e o domingo da tradição romana. Apocalipse capítulo 14, verso 6 nos diz: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. O que dizia então este anjo? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Roma nos desafia abertamente a seguir suas práticas, seus costumes, não ancorados na palavra de Deus, mas Deus nos chama à verdadeira adoração. Deus nos chama de volta à Bíblia, à palavra, à verdade. Eu não sei o que você vai escolher, meu amigo, mas eu o convido a seguir a verdade da palavra de Deus, o sábado bíblico estabelecido por Deus. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo encontro. Até lá.